Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos ao nosso estudo bíblico, mas hoje não serei eu a fazer o estudo bíblico. Nós teremos uma convidada muito especial. Diaconisa Sabrine estará a falar ao nosso coração. Preste atenção na mensagem que será transmitida e que a sua vida seja grandemente abençoada. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Agradeço ao reverendo Bruno pelo convite e pela oportunidade de nessa semana me juntar aqui com vocês. Minha oração é para que Deus esteja abençoando, amparando e guardando cada um de vocês diante desses dias tão difíceis que nós temos passado. E peço também para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de cada um através da mensagem, da reflexão de hoje. Deus abençoe vocês, um abraço. Na oração encontro calma. Na oração encontro calma. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Gostaria de refletir com vocês sobre como tem sido a perseverança nas nossas orações. É normal que, em meio às adversidades, a princípio nós consigamos permanecer firmes, enfrentar a situação, mas conforme essa situação vai se intensificando, vai se agravando, conforme ela dura além do esperado, a tendência nossa é esmorecer. Ficamos desanimados, abatidos. Diante das situações, nós desfalecemos. Um exemplo disso é essa pandemia do Covid-19. No começo dessa pandemia, as IPIs do Brasil começaram um clamor que é realizado ao meio-dia em favor da nossa nação, em favor do mundo, de todos os países que estão enfrentando
essa pandemia. Mas acredito que ninguém esperava que iria durar todo esse tempo. A princípio, eu creio que todos nós estávamos ali, persistentes, orando ao meio-dia, os que não podiam orar ao meio-dia, mas assim oravam durante o seu dia ali, que teriam um momento mais apropriado para a oração. Nós acabamos desanimando com o passar do tempo, tanto para a pandemia, tanto como para circunstâncias difíceis que acontecem na nossa vida. Então, muitos de nós, muitas vezes, acabam desistindo de orar, de perseverar na oração. Nós, muitas vezes, achamos que Deus não nos ouviu, ou se Ele ouviu, Ele não quis responder. E nós desanimamos. Como era a vida dos primeiros cristãos? E algo que marcou aquela igreja foi a perseverança. E uma das coisas que eles perseveravam era na oração. Eles eram perseverantes em suas orações. E é o que nós vamos ler hoje para nossa reflexão. O texto base está lá em Atos, capítulo 12, do verso 1 ao 17. Atos 12, do verso 1 ao 17. A palavra de Deus nos diz: por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se! E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta! Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Amém.
Aqui nesse texto que nós lemos, existe o primeiro ponto aqui a ser observado. Essa passagem, ela relata a primeira perseguição aos apóstolos. Aqui, a igreja primitiva enfrentava os primeiros desafios. Eles passariam ali ao momento de sofrerem as perseguições. Herodes, ele começou a perseguir algumas pessoas dessa igreja e mandou matar Tiago. E ele percebeu que isso agradava aos judeus, mesmo porque eles não simpatizavam ali com os primeiros cristãos. E Herodes, percebendo que isso agradava aos judeus, ele decidiu intensificar essa perseguição e, para ganhar a simpatia dos judeus, para ganhar a amizade deles, ele manda prender Pedro, que provavelmente mais tarde, após ali aquele julgamento que ele seria levado, nós deduzimos que ele seria morto também, assim como Tiago. E nessa primeira parte desse texto, nós percebemos que a vida com Jesus, a nossa caminhada com Ele, não é somente feito de alegrias, né? Apenas feita de momentos felizes, mas que a nossa caminhada com Cristo envolve perseguição, envolve aflições, envolve tristezas, envolve muitas coisas. Engana-se quem pensa que ao vir a Cristo toda a sua vida será mudada e nossa vida dali para frente será só alegria, será só celebrações, só momentos felizes, só conquistas. Esse discurso não é verdadeiro, pois nós sabemos que a nossa caminhada com Cristo envolve momentos difíceis. O próprio Jesus nos disse que em nossa vida nós teríamos muitas aflições, nós sofreríamos perseguições, mas Ele nos diz para que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Pedro ali preso, Tiago morto, é o momento em que inicia-se a perseguição à igreja. E a segunda coisa que nós conseguimos observar aqui é que em meio a essa perseguição, em meio a essa dificuldade, a esse problema tão grande que eles estavam enfrentando, o texto diz que a igreja estava orando e orava fervorosamente, de forma incessante, por Pedro que estava preso. Aqui é algo fundamental que nós podemos observar, que enquanto eles sofriam essa perseguição, enquanto a igreja passava por esse momento tão difícil, com Pedro ali preso, Tiago morto, e agora o que fazer? O que eles deveriam fazer? Qual seria, a nossa atitude diante dessa situação? Algo que nós não temos dimensão. O que é ser uma igreja perseguida? Nós fazemos parte de uma igreja que está aqui no Brasil e nós, cristãos brasileiros, não sabemos o que é ser perseguido. Nós temos liberdade para prestarmos o nosso culto, para adorarmos a Deus, para ler a nossa Bíblia. Nós não sabemos a dimensão do que é servir a Deus e ser perseguidos, não ter essa liberdade. Então, isso foge do nosso conhecimento. Mas, em meio a essa dificuldade, em meio a esse grande desafio, essa igreja estava ali reunida, orando, intercedendo por Pedro,
que é outro ponto também a ser notado. Então essa igreja ela orava fervorosamente, em meio à perseguição ela estava ali firme, orando e intercedendo. Então nesse relato de Atos 12, nós percebemos a importância, o quão fundamental é a intercessão. É esse fato de nós orarmos uns pelos outros, que a dor do nosso irmão seja a nossa dor, que nós também, assim como os nossos irmãos sofrem, precisam da nossa oração, que esse sofrimento também seja a nossa causa e que nós, através do Espírito Santo, possamos orar fervorosamente, interceder pelos nossos irmãos, como a oração ao meio-dia, interceder pela nossa nação, interceder pelos países do mundo, pelas famílias enlutadas. Nesse texto, nós observamos a importância da intercessão. Não podemos deixar de orar uns pelos outros. Nós devemos interceder pelos nossos irmãos. E a terceira questão desse texto é que Pedro ali não entende o que está acontecendo a princípio, e a própria igreja que orava por ele, quando ele chegou ali na casa de Maria, não acreditou que ele estava à porta batendo, esperando que eles abrissem para ele entrar. Enquanto a igreja orava, Deus libertava Pedro, Deus estava agindo. E assim também é na nossa vida. Quando nós oramos, parece que não está acontecendo nada. Você olha e fala, meu Deus, mas eu estou orando há tanto tempo, ou estou orando com tanta fé, estou orando incessantemente, fervorosamente, e nada muda. Aos nossos olhos, aparentemente, parece que nada muda. Está tudo igual, tudo do mesmo jeito. Eu oro e nada acontece. Eu oro e esses casos de pandemia, essas pessoas infectadas só aumentam. Eu oro e mais pessoas morrem. Aparentemente, nada muda quando nós oramos. Ao nosso olhar, com os nossos olhos humanos, nós não enxergamos nada de diferente, nada muda. Mas nós precisamos crer que enquanto nós perseveramos em nossas orações, Deus age. A partir das nossas orações, o nosso ânimo é renovado, a nossa força é renovada e nós continuamos insistindo e orando. Então, por mais que aos seus olhos a sua oração não está surtindo efeito, nada está mudando, não desista de orar, continue orando. Ali enquanto aquela igreja orava, eles persistiam na sua oração. Pedro estava preso, eles não sabiam o que estava acontecendo lá naquela prisão, mas eles não desistiram de orar, eles continuaram orando e eles nem imaginavam o que estava acontecendo com Pedro enquanto eles oravam. Então, por mais que pareça que não está acontecendo nada, nós precisamos crer que Deus age. A partir da história, nós podemos ver que Deus age em favor dos seus filhos. Deus, Ele dá provisão, Ele guarda, Ele liberta, Ele protege. Deus age, confie. Não desanime diante das circunstâncias. Não desanime que por mais que pareça que não está mudando, creia que Deus está agindo. Então, até mesmo Pedro, quando é livre da prisão, ele está meio sonolento e não percebe o que está acontecendo, não sabe se é uma visão, se está acontecendo de verdade, ele mesmo não entende o que está acontecendo. Até que o anjo se afasta dele e então ele cai em si e percebe que é verdade. E saindo dali, ele vai para a casa onde que estavam aqueles irmãos reunidos e quando bate na porta, aquela serva sai atendê-lo e ela fica tão feliz, o texto diz que ela fica tão feliz
que ela nem recebe Pedro, ela não vai e abre a porta e deixa Pedro entrar. Mas ela volta imediatamente correndo e conta, provavelmente eles estavam ali naquele momento de oração, interrompe aquela oração e fala: olha, Pedro está lá fora, Pedro chegou. E os próprios irmãos, aquela própria igreja que estava orando, a princípio não acreditou. Afinal de contas, nossa, Deus já respondeu a nossa oração? Não pode ser. Eles mesmos que estavam orando, a princípio, não acreditaram, eles duvidaram que fosse Pedro. Não pode ser Pedro, é o anjo dele. Mas ela insiste e eles vão e abrem a porta e veem que é Pedro e ficam felizes e recebem ali a resposta de suas orações. A partir dessa leitura de hoje, dessa nossa reflexão, nós tiramos 3 lições para a nossa vida. A primeira lição que nós aprendemos é que desde que igreja é igreja, ela sofre perseguição, sofre aflições, provações. Então não é de hoje que a igreja passa e sofre por momentos difíceis. A segunda lição é que a oração fervorosa e incessante é uma chave para a libertação. Ore e acredite. A oração incessante, ela é uma chave para a libertação. Às vezes nós oramos, conseguimos, através do Espírito Santo, ter forças para termos esse momento com Deus e apresentarmos as nossas angústias, os nossos problemas, todas as nossas aflições. Nós até vamos orar, mas nós oramos duvidando no nosso coração. Às vezes nós achamos que é muito difícil para Deus fazer isso, mas é uma situação impossível. Tantas dúvidas, a gente duvida do poder de Deus. Nós até oramos, mas não oramos orando, acreditando naquilo que Deus pode fazer. Deus pode todas as coisas segundo a sua vontade. Se for da vontade de Deus, Ele pode fazer. Isso que nós precisamos ter em mente, precisamos acreditar, orar crendo na nossa oração, confiando, apresentar a nossa oração diante de Deus, crendo que Ele ouve e segundo a sua vontade, Ele responde. E a terceira lição que nós podemos tirar, dentre tantas, desse texto, é que quando Deus responder a sua oração, acredite, não duvide. Então, por mais difícil que seja, ore crendo. E quando Deus responder, acredite. Receba a resposta da sua oração. Não fique perdido, desconfiando. Mas será que é Deus? Mas foi muito rápido, mas era muito difícil. Não. Creia na sua oração. E a partir do momento que Deus responder a sua oração, acredite e não duvide. E para concluir, diante dessa pandemia, não pare de orar. Diante das dificuldades, não pare de orar. Eu sei que não é fácil mesmo quando nós estamos preocupados, quando nós estamos ansiosos, tristes. Não é fácil parar um momento e ir ali diante de Deus e aquietar o nosso coração, a nossa mente e nos prostrarmos diante de Deus para orar. Não é fácil, mas peça ajuda ao Espírito Santo para que te ajude a chegar diante do Pai e derramar diante dele todos os seus anseios. A própria palavra de Deus nos convida a nos achegarmos diante dele e derramar diante dele todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, porque é ele quem cuida de nós. Creia que mesmo em meio a tantos problemas, em meio a tantas incertezas, Deus cuida de você. Por mais que tudo pareça meio confuso, difícil, na situação que nós nos encontramos, nós não enxergamos uma luz no fim do túnel. Parece que isso nunca vai ter fim. Nós nos perguntamos para Deus até quando.
já passou do previsto, já passou do que nós esperávamos que ia durar. Mas creia, confie em Deus, que mesmo em meio ao deserto, em meio às provações, Ele cuida de nós. Deus está conosco em todos os momentos, assim como Ele cuidou do seu povo enquanto estava no deserto. Eles não tinham o que comer, não tinham o que beber, e Deus mandou maná. Deus fez brotar água da rocha. Deus cuida. Deus é o Criador e o mantenedor de toda a criação. Ele está conosco. E em meio às perseguições, provações e prisões, creia que Deus age. Ore e confie. E quando a resposta chegar, não duvide. Qualquer que seja o seu Pedro que você está esperando bater na sua porta, quando ele bater na sua porta, não duvide que é ele. Deus ouviu a sua oração. Simplesmente abra a porta e receba o seu Pedro. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E até a próxima. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Irmãos e irmãs, esperamos mais uma vez que este estudo tenha sido uma bênção para você. Se você gostou, não esquece de curtir, de deixar o seu comentário. Isso nos ajuda a alcançar mais e mais pessoas, fazer com que a palavra de Deus chegue a essas vidas. Compartilhe o link com seus amigos, conhecidos. Certamente há muitas pessoas necessitando de ouvir uma palavra, não uma palavra qualquer, a palavra de Deus. Vamos orar a Deus, pedir que Deus nos use, apesar das nossas muitas falhas. Oremos. Ó Deus, ó Pai de amor, nós oramos a Ti, gratos porque mais uma vez o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor nos chama a atenção, o Senhor muda os nossos passos para a direção correta, a direção da vida, a direção da reconciliação. Seja Deus com cada irmão, com cada irmã, seja em especial com os enfermos. Seja Deus restaurando vidas.
restaurando o físico, restaurando a alma, restaurando o emocional, o psicológico, restaurando-nos por completo, ó Deus. E nos usa para que, enquanto Igreja de Cristo Jesus, estejamos juntos, fazendo também com que ninguém que está ao nosso lado, que faz parte da nossa vida, venha a passar necessidade. É a oração que nós fazemos gratos a Ti e oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e que você tenha uma semana debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.